A imigração para a China é muito diferente da imigração típica que conhecemos. Completamente diferente. Por décadas, os Estados Unidos foram o único país que nos vinha à mente quando pensávamos em buscar melhores oportunidades. A ideia para muitos era entrar sem documentos, com a ajuda de um coiote e procurar um trabalho de qualquer coisa. Ao chegar lá, percebe-se que a China tem um conceito totalmente diferente. Aqui não tem coiote. Aqui você não vem para fazer o trabalho que os chineses não querem fazer. Você vem para se juntar a uma equipe de chineses que estão fazendo o que eles fazem de melhor. Aqui os imigrantes não vêm como serventes. A China não tem falta de trabalhadores para cargos de baixa complexidade. Você não vem para colher, lavar banheiros, cozinhar à noite. Tudo isso é feito pelos chineses. Eles não têm a mentalidade dos gringos de esse trabalho eu não faço. Não, aqui você vem para complementar a força que eles já têm para oferecer sua criatividade e engenhosidade a partir de outra perspectiva. Você não vem para a China para ser um trabalhador braçal. Você vem para desenvolver seu potencial máximo e oferecer isso a eles. E olha que eles estão aproveitando mesmo. Tá vendo? Bem diferente dos americanos. Mais ou menos quanto tempo levou para se candidatar e chegar na China? Olha, deve ter sido um pouco mais de 5 meses, para ser sincero. Este vídeo tenta expandir as opções para quem busca oportunidades no exterior. Eu não estou incentivando a imigração e nem dizendo para sair do seu país. Admiro e aplaudo aqueles que ficam para trabalhar em seu país, na nossa querida América Latina. Mas se você já decidiu sair, já tomou essa decisão triste e difícil, como eu tomei há um tempo, eu te ofereço informações sobre todos os países para que você aprenda. Nos próximos meses e anos, estarei visitando todos os países do mundo que possam ser uma opção para emigrar para nós que falamos espanhol. E tentarei resumir os programas e requisitos da forma mais objetiva e clara possível. Quando decidi emigrar, só tinha os Estados Unidos, só isso. E quando procurei mais opções, a única que encontrei foi o Canadá. E foi aí que acabei ficando com a segunda opção. O propósito desta série, que começa com a China, é expandir a visão do imigrante além do sonho americano. O mundo é muito mais do que Estados Unidos e Canadá. Só quero te dar opções, comparar, informar o bom e o ruim, vantagens e desvantagens de forma honesta. E aí você decide? Então, no geral, você recomenda vir para a China? Nossa, muito mesmo. Recomendo muito, bastante mesmo. Porque é um lugar, sim, é verdade, né? É muito diferente em relação ao idioma, às coisas que existem, às pessoas. Mas no fim das contas a gente percebe que é muito parecido em várias coisas, né? E a gente se adapta facilmente. As pessoas são muito amigáveis, são muito sociáveis. Na real, eu adoro a China. E eu realmente, sinceramente, eu recomendo muito que as pessoas emigrem para cá. Existem 3 formas principais de vir para a China. Número 1, com o novo visto K, implementado em 1º de outubro de 2025. Este programa é completamente novo. É a versão do visto HB1 dos Estados Unidos. Número 2, com uma bolsa do governo chinês. Sim, eles pagam para você estudar caso se qualificar. E terceiro, uma oferta de emprego. Todas essas 3 opções são diferentes e têm requisitos diferentes, mas todas têm um único requisito em comum: o inglês. Como pouquíssimas pessoas na América Latina falam chinês para poder se candidatar a essas bolsas, você precisa falar inglês. Eu falei. Desde que comecei com isso do Canadá, e lá exigem inglês, afinal é um país de língua inglesa. E o aconteceu? Se ofenderam. Como assim te pedem inglês? É porque você já se acha gringo, odeia o espanhol, tem vergonha das raízes, blá blá blá. Bom, até para vir para a China, você precisa do básico de inglês. Você vai aprender chinês depois que estiver aqui. Sim, mas para poder entrar, o inglês é fundamental. Não só para este país, mas para qualquer um. Quer imigrar? Busca uma vida melhor fora da América Latina? Seu primeiro passo, desculpa te dizer, é o inglês. Para qualquer país, não importa qual.
Não importa o que você queira fazer. Se você vai ser agricultor ou gerente, não importa, seu primeiro passo é o inglês. E sim, a mesma coisa de sempre, é injusto. Isso dá vantagem para quem é de países ricos ou de língua inglesa, porque eles já têm o inglês. Dá vantagem para os gringos. Veja todos esses centenas de gringos que emigraram para a China, que compartilharam suas experiências em vídeos no YouTube. E você pode ver como eles mesmos compartilham que eram pobres nos Estados Unidos, de bairros horríveis, infestados de crime. E aqui na China eles são membros da classe média alta, Upper Middle Class, em inglês. Um status econômico inalcançável nos Estados Unidos, principalmente porque muitos deles são afro-americanos. Tem garotas que dizem: eu, por ser negra, teria sido pobre a vida toda nos Estados Unidos. Aqui, sou da alta sociedade. Sim, porque já falam inglês. Como digo, aqui você não vem para ser empregado, mas para se integrar a uma classe estabelecida. E se o gringo pode, nós também podemos. No futuro, quando a China já estiver há décadas como potência mundial, talvez o idioma universal seja o chinês. O idioma base para ir para qualquer lugar que as pessoas de outros países usem para se comunicar entre si, talvez seja chinês. Mas por enquanto, do jeito que a situação e as circunstâncias estão agora, até mesmo para vir para a China, sua base vai ser o inglês. Vamos começar com o visto K. K-Visa, em inglês. E isso é mais do que um visto, é uma estratégia. Bem quando os Estados Unidos anunciaram que vão eliminar o visto H-1B, que é para esse tipo de profissional, aumentando o preço para $100 mil. A China responde ao que Donald Trump disse: ah, então você não quer eles? Então eu quero. É praticamente uma cópia desse visto. O mesmo conceito, o mesmo candidato, o mesmo propósito. Mas agora, em vez de criar os melhores profissionais para os Estados Unidos, apoiando as melhores empresas nos Estados Unidos, agora vai ser para a China. Estão vendo? É mais do que um visto, é uma estratégia. Esta é uma mensagem que a China manda para o mundo, que basicamente diz: se os gringos não ajudam, a China ajuda. Assim, praticamente assim. É uma nova categoria de visto comum que a China adiciona para facilitar a entrada, estadia e participação de jovens profissionais estrangeiros em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Vocês se lembram que o México sempre ganha o primeiro lugar em matemática e robótica? Pois a China percebeu isso. Eles estão nos observando, estão de olho na gente e decidiram: vamos aproveitar esse talento. A China já é líder nessas indústrias e sabe que o país líder nessas áreas vai ser a potência mundial. Por isso eles estão dizendo: venham para cá. Entrou em vigor em 1º de outubro de 2025. É praticamente uma troca internacional e cooperação em áreas de inovação essenciais para a economia chinesa: educação, cultura, pesquisa e empreendedorismo. E quem pode solicitar? É voltada para jovens talentos estrangeiros. E esses são os requisitos que sabemos até agora: ter pelo menos graduação, o bachelor's em inglês, ou estar envolvido em pesquisa ou projetos educacionais nessas áreas. O visto, que promete vários benefícios em comparação com outros tipos de visto que vi. Mais flexibilidade. Não é necessário ter uma empresa chinesa como patrocinadora, nem uma carta de convite de uma entidade local. Mais facilidade para estadias. Dizem que serão permitidas múltiplas entradas, períodos de validade mais longos e estadias mais extensas. Agora, o que ainda não está claro: li os requisitos, há algumas coisas que não especificam. A idade exata não define quem é jovem. Para o visto, buscamos jovens estrangeiros, mas o conceito de jovem varia conforme o país. Não é especificado. Por exemplo, no meu estado natal, Chiapas, México, dizem que após os 30 você já é velho encalhado. No Canadá, aos 45 ainda é jovem. Então, quem é o jovem? Da forma mais clara que posso resumir esse visto no visto K, é que você vai vir trazer o talento que os Estados Unidos estão desperdiçando, mas tem que ser talento. Continuamos com as bolsas de estudo. Aqui vão os principais tipos de bolsas de estudo na China. Número 1, a mais generosa, a mais conhecida e a mais completa.
A bolsa do governo chinês, do Conselho de Bolsas da China, China Scholarship Council em inglês, sob o Ministério da Educação. Quem pode se candidatar? Quem não for chinês e quiser cursar graduação, mestrado ou doutorado na China. Eles cobrem a matrícula completa, acomodação em residência universitária e te dão uma quantia mensal entre 2.500 e 3.500 yuans, dependendo do nível de estudo. Um seguro médico completo e a duração do programa com um ano extra de chinês, se necessário. Você vai se inscrever através da embaixada ou consulado chinês no seu país. Este é um programa bilateral, por meio de universidades chinesas que aceitam bolsistas do Conselho de Bolsas da China e através de programas especiais como a iniciativa do Cinturão e Rota, Janela Única Europeia e o programa AUN. São esses alguns deles. O prazo comum é entre dezembro e abril, para começar as aulas em setembro. Fiquem bem atentos. Número 2. Bolsas provinciais ou municipais. Cada província ou cidade pode oferecer suas próprias bolsas, normalmente menos competitivas do que as do Conselho de Bolsas, mas ainda são boas. Geralmente cobre a matrícula e o alojamento, ou às vezes somente a matrícula. Aqui você vai solicitar diretamente na universidade dentro dessa província. Agora, bolsas de universidades. Quase todas as universidades importantes têm seus próprios programas de bolsas. Aqui, algumas incluem a manutenção e outras só incluem a matrícula. Também temos as bolsas do Instituto Confúcio. Essas são de idioma e cultura. Essas são para quem quer aprender o idioma e a cultura da China e são concedidas pela Fundação Chinesa para a Educação Internacional. Essa também cobre matrícula, alojamento e despesas mensais. Algumas empresas chinesas, como a Huawei ou a Alibaba, também oferecem bolsas para estudantes estrangeiros em áreas específicas como engenharia, tecnologia e negócios. Elas são focadas em carreiras técnicas de inovação ou ligadas a projetos internacionais. Agora, os requisitos gerais. Ser cidadão estrangeiro, basicamente, não ser chinês e ter boa saúde, além de um bom histórico acadêmico. Ou seja, quem passou raspando como eu, então já não se classifica. Agora, os limites de idade aproximados. Doutorado, menos de 40 anos, mestrado, menos de 35 anos e graduação, menos de 25 anos. Isso é no geral. Bom, vamos ouvir um irmão hispano que veio como bolsista aqui para a China da Bolívia. O processo migratório não é tão difícil se você tiver a ajuda da embaixada. Foi graças a uma bolsa oferecida pela Embaixada da China na Bolívia, e isso facilitou muito toda a documentação e a obtenção do visto. Um mês antes de comprar a passagem para a China, recebi a carta de aceitação da universidade. Muita tensão e insegurança por não saber se seria aceito. Eu tinha uma oferta de outra universidade na Espanha, mas decidi esperar pela China porque era lá que eu queria desde o início. Você pode dizer que sua qualidade de vida melhorou, piorou ou está igual? Melhorou porque desde o dia em que cheguei aqui na China eu já não recebo mais um centavo dos meus pais. Aos 18 anos eu já recebia uma bolsa do governo chinês que era suficiente para eu viver um mês e nos meses seguintes também. Então, desde essa idade eu já venho sendo uma pessoa responsável pela minha economia, responsável pelos meus gastos e pela minha vida. Então sim, já me sinto uma pessoa livre nesse aspecto. Saio às 7h30 no ônibus da empresa para chegar mais ou menos às 8 da manhã. Tomo um café da manhã e depois começo o meu trabalho, que é design mecânico. Abro o computador e começo a usar o programa CATIA e faço tudo isso até às 5h30. Como é o café da manhã típico? O café da manhã típico aqui é macarrão, é ovo cozido. Isso é muito típico. O ovo cozido ainda é comum aqui na China. Porque nos dias mais difíceis era o presente que você recebia no seu aniversário, um ovo cozido, literalmente. Isso é muito valorizado. E agora, algumas dicas para aumentar suas chances. Se inscreva o mais cedo possível. As bolsas do Conselho de Bolsas da China são muito competitivas. Escolha universidades menos conhecidas para ter mais opções. Consiga uma carta de aceitação de algum professor chinês, como o Goku e o Kuririn com mestre Kami. Você vai fazer igual.
E se inscreva em várias bolsas ao mesmo tempo, nacional, provincial e universitária, sem limite. E vamos para a próxima opção, que é ser professor. Trabalhar no ensino, ensinando crianças, pré-escolar e adultos. O mais comum é ser professor de idiomas, mas não está limitado a ser professor de idiomas. A docência é muito requisitada aqui na China para estrangeiros. Lembre-se, aqui na China, os estrangeiros não têm permissão para fazer trabalhos que um chinês possa fazer. Ou seja, se você quiser vir como taxista entregador de comida, não pode. Esses trabalhos são para os chineses. O governo chinês não busca substituir, mas complementar os chineses. Para poder trabalhar como professor de idiomas na China, você precisa de uma oferta de emprego de uma escola chinesa, escola de idiomas, universidade ou escola internacional. Existem feiras em toda a América Latina onde as escolas contratam. Você também pode enviar seu currículo direto para a escola. Vamos ouvir o testemunho de um irmão hispano que veio exatamente assim para a China para ser professor de idiomas. Acho que é algo como Global Exchange e me candidatei para empregos de ensino na China. Então o processo realmente foi muito fácil. Tive que enviar cópias dos meus documentos, do meu passaporte, do meu diploma universitário. Naquela época, o sistema de imigração na Embaixada do México era um processo bastante, digamos, tedioso, digamos, até certo ponto era cansativo. Com o passar do tempo, né, foi ficando um pouco mais fácil, mais acessível. Acho que existem muitas possibilidades, muitas. No entanto, elas podem parecer um pouco limitadas de acordo com a perspectiva das pessoas. Com esse histórico do visto chinês, né, podemos acessar outros tipos de vistos em outros países também. Com o processo de importação ou o negócio de importação e exportação é a mesma coisa. Também se abrem mercados em diferentes países, mas sim, são processos bastante complicados, bastante tediosos, que exigem muita dedicação. Isso foi tudo por hoje. Me digam qual país gostariam de explorar como imigrantes e assim vou entrevistar quem já imigrou para lá e saber se vale a pena ou não. Todo país tem seus prós e contras. Vamos analisar. Qual país vocês preferem? Boa sorte! Isso foi tudo por hoje e nos vemos na próxima!